Bom, continuando aqui a parte das funções geradoras de momentos, né? Então, lembra, uma das importâncias principais da função geradora de momentos é a gente determinar, né, os próprios momentos da distribuição, que seria o quê, né? Por exemplo, o primeiro momento da distribuição é o valor esperado, é a esperança de x, né? Segundo momento, esperança de x quadrado. Terceiro momento, esperança de x ao cubo. E assim sucessivamente, né? Então, a partir do momento que a gente tem a função geradora de momentos, a gente consegue, né? A gente mostrou isso a partir do cálculo da primeira derivada aplicada no ponto zero, a gente acha a esperança de x, né? Ou seja, o primeiro momento. Se fizer a segunda derivada, da mesma forma, a gente acha, e aplicar no t0, né? A gente acha o segundo momento da variável, que é a esperança de x quadrado, tá? E assim sucessivamente, tá certo? Essa é uma das importâncias da função geradora de momentos. Pessoal, muito bem. Então, aqui, ó, vamos dar uma lembrada aqui nessa etapa, né? Então, é o seguinte, ó, quando a gente pensa, né, na função geradora de momentos, o que a gente tinha, né? Que a gente chamou lá de FGM. Então, ó, a função geradora de momentos, o que a gente vai fazer? Ó? Então, por definição, a gente tem lá, ó, função geradora de momentos, tá? De uma variável x qualquer, tá certo? Então, lembra, por definição, quando a gente faz aí essa função, né? O que a gente tem? Ó? A nossa anotação era assim, ó, m de x, né? No ponto t, tá? Porque, ó, função geradora de momentos na variável x, no ponto t, por definição, isso aqui é o valor esperado, né? A esperança de e elevado a tx. Então, não esqueça, né? A esperança aqui é na variável x, tá? Só que a nossa função ali, né? Lembra que ela é uma função de t, tá certo? Ó, então, a gente tem lá, ó, voltando lá, esperança de elevado a tx, né? Então, ó, o valor esperado é em x, tá? E aqui a função resultante é na variável t. Então, lembra, o valor esperado é como se fosse uma média, né? Uma média ponderada. No caso discreto, aí a gente viu, né? Faz a soma de cada valor vezes o respectivo peso, que são as probabilidades associadas, por ser discreto, né? Agora, no caso contínuo, a gente faz a integral, né? A integral, né, de e elevado a tx, f de x dx. Então, a função densidade, tá? Então, aqui, ó, só para a gente poder retomar isso aqui, vamos supor, tá aqui a função, né, geradora, o que a gente pode ter? Quer ver, ó? Vamos supor, se a gente tivesse o caso da binomial, tá? Vamos supor assim, ó. Vou colocar aqui um exemplo só para dar uma reforçada, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o x segue uma binomial, ó, binomial, tá? Parâmetros NP. Ó, então esse aqui é o caso discreto, né? Então lembra, se a gente fizer, fez isso, né? Se a gente pegar a função geradora, ó, o mxt, nós tínhamos chegado que isso aqui dava p e elevado a t, tá? Mais o q, tá? Lembra que o q é 1 menos p, né? Então, vamos supor aqui, ó, o e, p e t mais q, tudo isso aqui elevado a n, tá? Ó, vou colocar assim, ó, onde o q vale 1 menos p. Pessoal, então aqui, ó, lembra, fazer essa conta, teria que fazer lá o somatório, tá? Somatório, né, de cada variável, né, vezes o respectivo peso, né? Peso que seriam as probabilidades, tá? Probabilidade de sucesso é o P, fracasso o Q. Então, a função geradora de momentos da binomial é essa daqui. Uma vez conhecida a função geradora de momentos, aí lembra quais são as principais propriedades, né? Que a gente tinha visto aí. Lembra, a gente fez aquela expansão, né, da série, né, da e elevado a x.
Lembra, né? A gente fez lá a expansão, aquele somatório, e a gente foi aplicando as propriedades de esperança. Então, aqui, ó, algumas propriedades que a gente tinha era assim, ó, se a gente fizer, por exemplo, primeira derivada, tá, dessa função no ponto t0, nós mostramos isso aqui é a esperança de x, tá? Se fizer, ó, a segunda derivada no ponto 0, isso aqui é a esperança do x quadrado, tá? E assim sucessivamente. Ó, então aqui a gente tira essas propriedades, né? Se quiser o caso geral, a gente viu aí, ó, a enésima derivada no ponto t0, isso aqui é a esperança de x elevado a n, né? O enésimo momento dessa variável x. Então, olha só que interessante. Vamos supor aqui, ó. Aqui a gente conhece a função geradora, né? Então, se foi dado, se fosse mostrar, né, igual a gente fez aí em outras aulas, teria que fazer lá toda a conta, tá? Mas suponha que a gente pegou pronto. Vamos ser um usuário disso aí pronto, por exemplo, tá? Nesse momento, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos calcular a primeira derivada dessa função. Aí aqui, ó, a função é de t, tá? A derivada é em relação a t, só para a gente não se perder aqui na variável. Então, vamos lá, ó. Primeira derivada vai ficar o quê, ó? mx' no ponto t, ó, derivada disso daqui, né? O n ali desce multiplicando, né? Então, isso aqui vai ficar o quê, ó? N vezes, ó, p e elevado a t mais q n menos 1, vezes a derivada do que está dentro, tá? Derivada de função composta, tá certo? Ó? Então, ali, a gente vai ter que fazer agora, né? A derivada ali de dentro, ó. A derivada de dentro, tá? Em relação ao t. Ó, vezes, então, ó, voltando aqui, né? Desceu n, repete aqui, tá? N menos 1, vezes a derivada do que está aqui. Derivada do que está aqui dentro em relação a ET, né? Ó, isso aqui é Q, né? Então não tem o T, derivada é 0. Derivada desse cara aqui, vai repetir, né? Vai ficar P, ó, E elevado a T, tá? Ó, essa é a primeira derivada, tá certo? Ó, no ponto T aí qualquer, genérico, tá lá. Tudo bem? Quer ver? Ó, vamos fazer assim, depois a gente aplica no ponto 0, tá? Vamos pegar a segunda derivada, já que está aqui, ó. Mas lembra, agora é a derivada do produto, tá? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá certo? Regrinha lá do produto, né? No cálculo de derivadas. Vamos deixar isso aqui anotado, ó. Ó, vamos deixar isso aqui destacado aqui, tá? Que a gente já vai fazer a segunda derivada. Vou chamar isso aqui de 1. Tudo bem? Só para a gente poder usar depois, né? Ficar mais fácil, tá? Ó, então aqui, o que a gente vai fazer? Cálculo da segunda derivada. Então, vamos pegar aqui, ó, mx, duas linhas de t, vai ficar o quê, ó? Segunda derivada desse cara, tá? Então, vamos fazer assim, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então, desce aqui multiplicando, ó, vai ficar n vezes n menos 1, tá? Vezes, ó, p e elevado a t mais q. Aí aqui vai dar o quê? N menos 2, tá certo? Ó, N menos 2. Ó, vezes a derivada do que está dentro, né? A derivada do primeiro ainda, tá? Quando fizer a derivada do que está dentro, ó, aí repete, né? Vai ficar o P e elevado a T. Então, a derivada do primeiro termo é isso aqui. Agora, ó, vezes o segundo, tá? Vou colocar assim, ó, passo a passo. P e elevado a T. Tá certo? Ó? Aí mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ó. Então, mais o primeiro termo, que é o N, P e elevado a T, mais Q, N menos 1, né? Primeiro termo, vezes a derivada do segundo. Derivada de P e elevado a T, né? Repete, tá certo? Ó, e elevado a T, né? Então tem o P ali multiplicando, então vai ficar P e elevado a T. Tudo bem até aí? Ó, essa é a segunda derivada, tá? No ponto T, né? Qualquer. Pessoal, daria para tentar, né? Rearranjar isso aí e tal.
mas vamos tentar evitar um pouco de conta, né? Porque a gente lembra, o objetivo é o quê? Calcular as derivadas no ponto t0, né? Então, aqui, ó, vamos chamar essa aqui de equação 2, tá? Olha que interessante, né, que a gente faz com isso daqui, ó. E aí lembra, tá? Isso aqui vale para qualquer distribuição, né, que tenha função geradora de momentos. Então, é uma característica interessante, tá? Então, por exemplo, ó, por 1, se a gente aplicar a primeira derivada no ponto t0, vamos colocar assim, ó, por 1, que a gente já calculou, né? Vamos pegar, ó, primeira derivada no ponto t igual a 0. Ó, quando a gente aplicar o t0 aqui, o que vai ficar, ó? Ó, pensa comigo aqui, ó, vai ficar n vezes, ó, p vezes e, eu vou colocar assim, tá, ó, p vezes e elevado a 0, mais o q, né? n menos 1, vezes p vezes e elevado a 0, tá? Então, ó, o que a gente vai ter? Primeira derivada, né? No ponto 0, olha só o que vai surgir aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Ó, p e elevado a 0 é 1, né? Então aqui vai dar p, tá? Então vamos fazer assim, ó. Lembra que o q é 1 menos p. Então isso aqui vai dar o quê, ó? N vezes p mais, tá? Elevado a 0 é 1. O q, vamos substituir aqui, ó. 1 menos p. 1 menos p elevado a n menos 1 vezes o p, não é isso, ó? Elevado a 0 é 1, né? Pessoal, olha que legal, ó. Vai cortar o p e o p, não, ó, corta o p e o p, ficou 1 elevado a n menos 1, que é 1, né? Então, deu o quê, ó? np. Então, lembra, ó, o que a gente vai ter, ó? Assim, primeira derivada do ponto t0 deu np. E olha que interessante, lembra? A gente já sabia, né? A gente já conhecia que a esperança da binomial não é np, número de elementos vezes a probabilidade de sucesso, tá certo? Então, ó, fizemos aqui a primeira derivada no ponto t0, ó. Esse aqui, ó, pela propriedade, é o valor esperado dessa distribuição binomial. Então, isso aqui, ó, temos que a esperança de x é igual a np. Fantástico, né? Tá vendo? Ó, é um outro jeito, né, da gente fazer aí o valor esperado a partir da função geradora de momentos, tá? Beleza, então? Tenta refazer, hein? Tenta refazer aí que é legal para fixar, tá? Vamos pegar a segunda derivada agora, ó, aplicar no ponto t0. Vamos fazer aqui, ó, por 2, tá? Pela equação 2 aí. Ó, por 2. Vamos pegar, ó, a segunda derivada da função geradora de momentos no ponto t igual a 0. Então vai ficar o quê, ó? O que a gente vai ter? N vezes n menos 1, né? Vamos colocar aqui, ó, repete. Então, n menos 1 vezes, ó, no lugar de t é 0, tá? No lugar do q, vamos colocar já 1 menos p. Tudo bem, ó? Vai ficar assim, ó, p. Vou repetir aqui, vai. Ó, p vezes e elevado a 0 mais. Eu vou colocar o q, tá? Depois a gente substitui. Depois, ó, n menos 2, né, potência, vezes, ó, aqui vai dar p quadrado e, ó, vai ficar e elevado a 0 e elevado a 0, né? Vai dar 1. Então aqui vai dar p quadrado, tá? Ficaria assim, ó, p quadrado e elevado a 0. 2 vezes 0, né? Se quisesse colocar assim, tá? Bom, não precisa, né? Vou colocar aqui, tá? Ó, que é elevado a 0, tá? P vezes p, p quadrado. Tudo bem? Ó, mais n vezes, aí aqui, ó, p e elevado a 0. Vai ficar p e elevado a 0 mais q n menos 1 vezes p e elevado a 0, ó. P e elevado a 0, certo? Tá lá, acho que é só isso, né? Agora vamos lá, vamos tentar arrumar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar o quê, ó? Segunda derivada no ponto t0 vai dar o quê, ó? N vezes n menos 1.
Pessoal, aqui, ó, P, E elevado a zero é 1, né? Vai sobrar P. 1 menos, aqui o Q, 1 menos P. É igual aquele anterior. Então, isso aqui vai dar 1, né? Ó, isso aqui vai para 1, tá certo? Tá lá. Então, aqui vai sobrar, ó, N menos 1, vezes P quadrado, ó, vezes P quadrado, tá? Depois, ó, mais, mesma coisa aqui, né, ó, P elevado a zero é 1, então vai dar P, 1 mais P, 1 menos P, né? Vai cortar o P e o P, isso aqui também vai para 1, certo? Então vai dar o quê, ó? NP, né? Elevado a zero é 1, sobrou NP. Ó, então, a segunda derivada, vamos até arrumar um pouquinho isso aqui, ó. Ó, M, duas linhas no ponto zero, né? Vamos aplicar aqui a distributiva, ó. N vezes N vai dar N quadrado P quadrado, né? Isso aqui. Depois, ó, menos N vezes 1, N, né? Vezes P quadrado mais NP. É isso, né? Tá certo aí? Tranquilo? Tá? Só fizemos a distributiva, tá? Esse vezes esse, né? Vezes esse. N quadrado P2, tá aqui. Esse vezes esse menos N vezes P2. Menos NP2 mais NP. Então, ó, esse daqui, a segunda derivada da função geradora no ponto T0, o que a gente está achando? A gente está encontrando o segundo momento. Ó, não é a variância ainda, hein? Cuidado aqui, ó. Quando faz aqui, ó, é o segundo momento, é a esperança de x quadrado, tá? Então, esse cara aqui, ó, implica que a esperança do x quadrado vai ser n quadrado p quadrado menos np quadrado mais np. Ó, então a gente achou, né, a esperança do x quadrado. Então, o segundo momento dele, tá? Por exemplo, ó, se a gente quisesse a variância de x da variável, né, isso vale para qualquer distribuição, né? Então, por exemplo, ó, se o objetivo for calcular, ó, a variância de x, lembra, a variância de x era quem? Esperança de x quadrado, né, que é o segundo momento, menos a esperança de x, tudo ao quadrado, né? Na verdade, a variância de x vai ser igual ao segundo momento quando ela for centrada no zero, né? Ó, a esperança for zero. Se a esperança for zero, tudo bem, né? A variância é igual à esperança de x quadrado, tá? Caso contrário, né? Lembra, essa aqui é a parte formal, né, do cálculo da variância. Então, vamos substituir aqui e vamos achar a variância de x. Ó, variância da variável x, esperança de x quadrado. Calculamos aqui, ó, o segundo momento está aqui, né? Vamos substituir, ó. N quadrado, P quadrado, menos NP quadrado mais NP. Aí, ó, menos esperança de x tudo ao quadrado. Esperança de x, primeiro momento a gente calculou, não foi? Que é o NP, né? Então vai ficar o quê? Ó, menos NP tudo ao quadrado, ó. N2, P2, tá? Que a gente pegou daqui, né? Ó, essa parte, tá? A gente tinha feito lá, né? O primeiro momento. Olha que legal, pessoal. Aí vai cortar o quê, ó? N2P2 menos N2P2. O que sobrou? Variância do x vai ser o quê, ó? Vamos colocar aqui, ó. Ficou NP menos NP quadrado, né? Pode colocar o NP em evidência. Vai dar o quê? Vai dar 1 menos P. Tá certo? Ó, coloca NP em evidência, né? Ó, NP vezes 1, NP. NP vezes P, NP quadrado, né? Negativo. Lembra, a variância da binomial não é NPQ? NPQ. Fantástico, hein? Muito legal. Olha só. Então, aqui, ó, a gente tem a variância da variável aleatória x, né? Onde ela foi obtida da sua função geradora de momentos, tá? Ou função geratriz de momentos, tudo a mesma coisa. Vê se está claro aí para todo mundo, se está tudo ok, dá uma olhada aí com calma, dá uma refletida.
Tá vendo? Então é bem interessante essa função geradora de momentos, ela nos ajuda bastante. Quando a gente tem ela conhecida, ela na verdade, ela facilita, né? Até algumas contas aí. Por aqui, às vezes, é bem mais rápido do que tentar fazer, às vezes, na raça lá, né? A esperança de x, esperança x quadrado pela definição, tá? Usando, no caso aqui, somatório, né? Por ser discreto. Aí lembra, o caso contínuo é a mesma coisa, né? A ideia é exatamente a mesma aí. Tudo bem, então? Fantástico, né? Vamos ver mais algumas propriedades? Então, vamos lá. Força, hein? Não desanimem nunca. Ó, então a gente vai colocar aqui alguns teoremas, tá? Para ver ainda mais algumas propriedades bem interessantes aí dessa função geradora de momentos. Só apagar aqui. Qualquer coisa, né? Para o vídeo aí, volta, faz. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor um teorema. Ó, eu vou chamar aqui de teorema 1, tá? Teorema 1 dessa etapa. Então, ó, suponha que a variável x, ó, suponha que a variável aleatória, né? Variável aleatória, então tem lá probabilidades associadas. Então, a variável aleatória x, ó, tenha FGM, função geradora de momentos, tá? Função geradora de momentos, mx. Tá aqui, tá certo? Ó, ele já está supondo, né, que a função geradora de momentos dessa x, ela é conhecida, tá? Qual fosse o caso binomial, né, que a gente viu aí, distribuição normal que a gente fez, né, Poisson, exponencial, tá lá. Ó, vai estar aqui. Seja uma nova variável definida assim, ó, o y igual a alfa x mais beta. Alfa x mais beta, tá? Pessoal, então olha só, ele está definindo uma variável y que vai ser uma combinação linear da x, né? Ó, alfa x mais beta, tá? Tá aqui. Quer ver? Ó, a gente podia até associar isso como se fosse uma equação de regressão linear, tá? Quem não viu vai ver isso aí depois. Então, ó, o y depende, né, dos valores de x, tá certo? Aí o que a gente vai ter, ó? Então, a FGM, função geradora de momentos, dy, tá? Será dada por, ó, será dada por quem, né? Então, esse my aqui, ó, o m de y no ponto t, né? Ele vai ser o quê? Ó? Vai ser e elevado a beta t vezes m de x alfa t. Ó, então ele está dizendo isso, ó. Se você conhece a função geradora de x e a y é uma combinação dessa x, né? Alfa x mais beta, onde o alfa e o beta ali são constantes, quaisquer. Então, a função geradora de y a gente consegue encontrar dessa forma. Ó, se conheceu a de x, basta aplicar a de x no ponto alfa t e multiplicar por e elevado a beta t. Tá? Essa que ele está falando. Olha só, vamos supor, se a gente fosse fazer a demonstração disso aqui, ó, como que a gente demonstra isso, né? Só para dar uma aquecida aí. Ó, o m de yt, ó, m yt, isso aqui é a função geradora de momentos de y no ponto t, não é?
aplica a definição da função geradora, tá? Então, começa aí pela definição. Então, isso aqui, ó, é a esperança, ó, de E elevado a T y, não é? Ó, T vezes y, tá? Variável y. Agora, substitui, a gente pode substituir aqui, ó, no lugar do y, a definição dele. Porque, ó, o y, por sua vez, é quem? Alfa x mais beta, não é? Então, vamos substituir aqui, ó. Então, isso aqui é a esperança, ó, de E elevado a T vezes alfa x mais beta, tá? No lugar do y, né? Aplica ali a distributiva. Olha que legal, ó. Isso aqui vai ficar o quê? A esperança, ó, de E elevado, vamos colocar assim, ó, é alfa tx, né? Só invertemos aqui, vezes E elevado a beta t, tá? Pessoal, aí o valor esperado é da variável x, tá? Esse beta t aqui, ele é uma constante em relação a essa esperança. Se ele é uma constante, lembra, a esperança de uma constante multiplicando uma variável, a constante cai para fora, né? A constante cai para fora da variável. Então, isso aqui vai ser o quê? E elevado a beta t, ó, E elevado a beta t, vezes a esperança, ó, de E elevado a alfa tx. Tá certo? Ó, isso aqui é um termo constante, cai para fora do operador esperança. Ó, esperança de E elevado a alfa tx, isso aqui é quem? Por definição, isso aqui é a função geradora de momentos de x, só que em vez de ser no ponto só t, é no ponto alfa t, ó, que é o que a gente queria, tá? Então, isso aqui vai ser, ó, E elevado a beta t vezes, ó, o mx no ponto alfa t, que é o que a gente queria mostrar, não é isso? Ó, portanto, o my t, basta pegar o E elevado a beta t vezes o mx no ponto alfa t. Então, se a gente gerar uma nova variável aleatória, né, que depende dessa variável x, e a gente conhece a densidade dela, automaticamente, a função geradora dela, a gente consegue achar a função geradora dessa outra. Aí lembra aquele processo de antes, né? Aí pode fazer a primeira derivada no ponto zero, né? Aí você acha o valor esperado, acha a variância e assim vai. Igual a gente fez o outro, tá? Ó, essa parte aqui não esqueça, né? Vou colocar aqui, ó. Vamos supor, com observação aí só para reforçar. Ó, o mx no t é a esperança de E elevado a tx, tá? Então, se substituir o alfa t aqui, ó, no lugar do t por alfa t, esperança de E alfa tx, ó. Esperança de E alfa tx, tá? O que a gente colocou ali. Tudo bem, então? Então, uma propriedade aí, ó, interessante, tá? Que a gente consegue achar aí a função geradora dessa nova variável, né? Que é uma combinação de uma variável conhecida. Fantástico, né? Ó, vamos pegar aqui, vamos supor, chamar de, ali foi teorema 1, chamar aqui de teorema 2, ó. Pessoal, essa daqui é bem interessante, ó, os cursos de análise de dados, ó. Ó, teorema, vou chamar de 2, ó. Então, teorema 2, suponha que a gente tivesse duas variáveis, tá? Uma x e uma y. Ó, então, sejam x e y, ó, duas variáveis aleatórias, tá? Com FGM
Então, função geradora de momentos, vamos supor mxt e myt, tá? Com FGM, ó, colocar assim, ó, mxt e myt, respectivamente. Ó, respectivamente, tá? Então, você tem lá duas variáveis, né? Uma x e uma y. E aí a gente tem conhecido aí as funções geradoras de momentos delas, tá? Mx e my. Pessoal, então, ó, se essas duas funções forem iguais, ó, mxt for igual a myt para todo t, ó, para todo t, então o que vai acontecer, ó? X e y terão a mesma distribuição de probabilidades, ó. Então, x e y terão, ó, a mesma distribuição de probabilidades. Aqui, tá? Então, esse resultado é um resultado aí bem importante, ó, porque o que ele está dizendo, né? Se a gente tiver duas variáveis, ó, e a gente consegue, né, identificar a função geradora de momentos de cada uma delas, se elas tiverem a mesma cara, né, o mesmo formato, ó, ou seja, ó, se o mx for igual a my, tem que ser para todo t, tudo bem? Ó? Se essas duas são iguais, automaticamente, ó, a gente já tem esse resultado que as duas vão ter a mesma distribuição de probabilidade. Olha que legal, hein? Então a gente já consegue, né, saber a distribuição das duas, tá? Quer ver, ó? Vamos supor o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, só para ilustrar. Ó, vamos supor, ó, suponha que o x fosse uma distribuição normal com a média μ, a variância sigma 2, tá? Ó, e seja a variável y da seguinte forma, ó, alfa x mais beta. Olha que interessante, ó. Suponha que você está fazendo uma análise de dados, o teu x segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2, tá? E a tua variável resposta y depende dessa x dessa forma, ó, um alfa x mais um beta. Tranquilo? Então, por exemplo, sei lá, o preço do seguro depende do número... porque aqui é contínuo, né, o x. Então, você pode fazer assim, ó. Vamos supor, o preço do seguro depende da idade, por exemplo, tá? Da idade do indivíduo, tá? Se fosse uma variável só, lógico. Ó, aí você tem o quê? O x da tua variável idade, né? Aí suponha que você fez uma análise lá, fez teste, tá? Tem teste para isso. Aí você identificou que ele segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Aí o y é o preço, né? O preço que vai ser modelado dessa forma, ó, alfa x mais beta. Esse y, então, qual distribuição de probabilidades que ele vai ter? É isso que a gente vai achar. Tudo bem? Olha só, a gente viu a função geradora de momentos de x, né? Então, vamos fazer assim, ó. Ó, vamos colocar da normal. Vamos colocar assim, ó. Temos que, ó, a função geradora da normal vai ser o quê? Mxt vai ser, ó, e elevado a μt, a média vezes t, tá? Mais sigma 2, ó, T2 sobre 2, tá? Isso aqui, ó, mxt é a FGM, né? Função geradora de momentos, da normal com a média μ, variância
sigma 2. Olha só que interessante, então, ó. Ó, vamos deixar aqui bem destacado, quer ver, ó? Ó, essa aqui é a função geradora de momentos, tá? A gente tinha isso daí, legal. Pessoal, o que tem que ficar claro aqui, ó? Isso é a função geradora da normal com média μ e variância sigma 2, não é? Onde que a média aparece? Ó, como que é a cara da função geradora? Ó? É a e elevado à média vezes t, né? E aqui do lado, ó, sigma 2, que é a variância, ó, t2 sobre 2, tá? Essa é a cara da função geradora, né? Muito bem. Aí o y foi definido dessa forma, não foi? Então, vamos achar a função geradora de momentos dessa y. Podemos até usar o teorema 1, não podemos? Ó? Porque ó, pelo 1 a gente já viu isso, né? Porque a conta, né, o desenvolvimento é esse da demonstração. A gente não vai ficar repetindo, tá? É a mesma coisa. Então, a gente pode já usar o resultado do teorema 1. Então, a gente pode fazer assim, ó. Pelo teorema 1, nós vimos o que? Ó, a my, função geradora de momentos, né, do y, no ponto t, vai ser o que? Ó, e elevado a beta t, vezes a função geradora de momentos de x no ponto alfa t. Não é isso? Ó? Pelo teorema 1, tá? Tá aqui. Agora vamos lá. Ó. A função geradora de momentos aqui, a gente conhece, não conhece? Da x, que é da normal, tá? Então a gente vai substituir, tá? Ó, no lugar do t, a gente vai colocar o alfa t, tá? Então aqui vai ficar alfa t, aqui alfa quadrado, t quadrado. Tudo bem? Então isso aqui, ó, o que a gente vai ter? O my de t vai ser e elevado a beta t vezes, ó, aplicando aqui e elevado a mi no lugar do t, alfa t, aqui em cima, ó, mais sigma 2, alfa quadrado, t quadrado, sobre 2. Tá certo? Ó? Tá aí, né? Aí, olha só, pessoal, o que a gente tem? Aqui, ó, e elevado a alguma coisa vezes e elevado a alguma coisa, né? Conserva a base, somos expoentes, tá? Então, isso aqui, ó, tem t aqui, né? Vamos colocar em evidência já? Então, isso aqui vai dar o quê, ó? Vai ficar e elevado, ó, a beta mais mi alfa, tudo isso aqui, ó, vezes t, concorda? Né? Coloco o t em evidência, ficou beta mais mi alfa, né? Tudo multiplicando o t, ó. Mais, e aqui repete, né? Que, ó, conserva a base, somos expoentes, tá? Olha o que vai ficar aqui, ó. Sigma 2, alfa 2, T2 sobre 2, ó. Essa é a função geradora de momentos do y, tá? Agora aqui que é a parte legal, ó. Olha só, essa função que nós achamos aqui, ó, essa my, ela é igual com isso a essa daqui, ó, mx, tá? Ela é igual, tá vendo? É só a gente saber identificar corretamente os parâmetros. Ó, tem que ter um termo que multiplica o t, é a média dela, não é? Ó, é a cara da normal, ó. Ó, a média dela, ó, que multiplica, tá aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho, ó. A média que multiplica o t. Sigma 2, ó, T2 sobre 2, né? Quem multiplica o T2 sobre 2? Quem multiplica, ó, o T2 sobre 2 é esse cara aqui, ó, que corresponde à variância. Tá certo? Ó? Então, as duas funções geradoras de momentos, elas são iguais, tá? A menos dos parâmetros, né? Ajuste dos parâmetros. Se elas são iguais, elas têm a mesma distribuição de probabilidade. Então, pelo teorema 2, ó, é muito legal isso, né? Ó, pelo teorema 2, colocar assim, ó. Pelo teorema 2, a gente vai ter que a variável aleatória
y, ela segue uma distribuição normal, tá? Por ter a mesma função geradora, né? Com qual média? Ó? A média é o que multiplica o t, né? Então, aqui, ó, beta mais mi vezes alfa. Qual variância? Sigma 2. Ó, sigma 2, alfa 2. Tá? Que é o termo que multiplica o t quadrado sobre 2. Então, aqui o que a gente chegou, a partir da função, né, geradora de momentos, ó, a gente conhecendo, né, a distribuição de uma variável, aí conseguindo colocar na mesma cara de distribuição conhecida, de função geradora conhecida, é só a gente saber identificar os parâmetros que a gente consegue determinar a distribuição dessa nova variável. Então, se o x é uma normal com média mi variância sigma 2, essa y, que é como se fosse uma regressão linear, né? Ela é uma normal também, só os parâmetros vão mudar. A média dele vai ser quem? Vai ser beta mais mi alfa, tá? Beta mais mi alfa. Que, ó, se observar aqui, é a esperança do y, né? Ó, a esperança do y, alfa, esperança de x mais beta. A esperança de x é mi. Alfa, mi mais beta, ó. Alfa, mi mais beta, tá aqui, tá? E a variância, né? Aí é a mesma coisa, ó. O alfa, propriedade de variância, né? Variância da constante k ao quadrado, para fora ao quadrado, ó. Alfa 2, variância de x é o sigma 2. Variância da constante é 0, tá? Que dá isso aqui, ó. Só que aí dá para garantir o quê? A gente conseguiria achar, né? A esperança e a variância normal aplicando aqui o operador, tá? Agora, para saber a distribuição, a gente viu por aqui, ó, por causa do resultado 2. Se tem a mesma função geradora de momentos, né? Elas têm, então, a mesma distribuição de probabilidades. Então, resultado aí bem importante aí, tá? Para achar as distribuições a partir de uma outra conhecida. Legal, né? Bom, dá uma olhada aí, ver se tá tudo certo. Tudo tranquilo. Ó, então mais alguns resultados aqui, quer ver? Ó? Só apagar aqui. Vamos lá, em força. Não desanime nunca. Olha só. Vou chamar aqui de teorema 3, tá? Ó, vou chamar aqui, ó, teorema 3. Então ele fala assim, ó, suponha que x e y sejam independentes, ó. X e y, variáveis aleatórias, independentes, tá? Você tem lá duas variáveis independentes. Ó, aí façamos por exemplo, ó, uma nova variável z, que é a soma das duas, ó, x mais y, tá? Então você tem duas variáveis que são independentes, tá, uma da outra, e aí você cria uma terceira variável, que é a soma entre essas duas, tá? É a soma de x mais o y. Sejam, vamos ter as funções geradoras delas, ó. Ó, sejam mxt, myt, tá? E mzt, ó, mzt,
as funções geradoras de momentos, ó, de x, y e z, respectivamente, tá? Respectivamente. Tá aqui. Ó, então, o que ele vai ter, ó? A função geradora de z, ó, então, m de zt, ele vai ser o produto das duas outras funções geradoras, tá? Vai ser o mx vezes o my. Ó, vai ser mxt vezes myt. Então, ó, o que ele está dizendo, né? É isso daqui, ó. Se a gente tiver, por exemplo, ó, duas variáveis, mas ó, elas têm que ser independentes, tá? Elas têm que ser duas independentes. Então, vamos supor aqui, ó, você tem aqui, ó, x e y são independentes, né? E essa z, ela é criada dessa forma. Então, ela vai ser a soma dessas duas independentes. Então, o que ele está dizendo, ó, que a função geradora de momentos dessa nova variável vai ser o produto das outras duas funções geradoras de momentos, tá? Lembrando, né, caso elas sejam independentes. Vamos fazer a demonstração deles? É bem tranquilo, ó. Vamos supor. Vou pegar aqui, ó, só para ilustrar. Se a gente pegar, ó, m, z, t, função geradora de momentos da variável aleatória z. Por definição, lembra, começa sempre da definição, tá? Ele é a esperança de e elevado a t vezes a variável, né? A variável é o z. Ó, então, por definição, isso aqui é a esperança de e elevado a t vezes z. Ora, mas quem que é o z, né? Por definição aqui, ó, por hipótese, ele é a soma entre x e y. Então, vamos substituir aqui, ó. Esse aqui é a esperança, ó, de e elevado a t vezes x mais y. É isso, né? Fácil, né? Agora vai ficar o quê, ó? Esperança, ó, de e elevado a tx vezes, desculpa, é exponencial, né, de tx, e depois exponencial de ty multiplicando, né? Conserva a base, né? Somos expoentes, dá isso aí. Tudo bem? Agora, ó, como o x e o y são independentes, a esperança do produto, né, entre duas variáveis independentes é o produto das esperanças, né? Então, ó, só porque elas são independentes. Ó, x e y, por hipótese, são independentes, tá? Então, isso daqui, ó, garante que isso aqui vai ser a esperança de e elevado a tx, ó, vezes a esperança de e elevado a ty. Mas, ó, esperança de e elevado a tx é a função geradora de momentos de quem? Da variável x, né? Por definição, não é isso? Ó, esse aqui é o mx no ponto t, né? Função geradora de momentos de x no ponto t, vezes função geradora de momentos de y no ponto t, né? Pelo mesmo motivo. Então, olha que legal, né? Função geradora, né? A gente conseguiu mostrar aqui, ó. Portanto, mzt vai ser igual a mxt vezes o myt. Então, tá aqui, ó. Então, a função geradora de z é o produto entre essas duas funções geradoras, tá? De x e de y, caso, né, elas sejam independentes, tá? Ó, isso aí vale para o caso geral, né? Não precisa ser só duas variáveis, tá? Se tiver n variáveis independentes e fizer o somatório entre todas elas, aí vai ter o produtório, tá? Vou colocar aqui, ó, como observação. Ó,
pode-se generalizar, tá? Pode-se generalizar, ó. Se a gente tiver lá x1, x2, até xn, né? Em vez de ter só xy, você tem n variáveis independentes. Então, x1, x2, xn, ó. Independentes, tá? Seguindo a mesma linha, tá? Do teorema 3. Então, o que que a gente vai ter, ó? Se a gente definir o z como a soma entre elas, ó, se o z for x1 mais x2 mais o xn, então o mz, né, a função geradora da z vai ser o produtório delas, tá? Então, ó, o mz no ponto t, né, vai ser a função geradora de x1 no ponto t vezes função geradora no ponto de x2, né, no ponto t, tá? Função geradora de xn no ponto t, o produtório entre elas. Então, isso aqui vale para n, né? N variáveis independentes. E é fácil demonstrar, não é? Porque é a mesma coisa, ó, ficaria t, né? x1 mais x2, x3. Aí você vai ter aqui, ó, e elevado a tx1, e elevado a tx2, assim vai. São independentes, vai ficar no produtório. Tem o produtório, né? Aí você vai ter o produtório das funções geradoras, tá? Então, assim, a ideia da demonstração, né, é exatamente a mesma dessa aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos ver um exemplo aqui? Bem fácil, tá? Vamos supor assim, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui x e y, variáveis independentes. Vou fazer assim, ó. Exemplo, ó. Considere x e y independentes, tá? Ó, independentes, tá certo? E aí suponha que elas sejam distribuições normais, tá? Vamos pegar assim, ó. Então, onde x1, x, y é independente, com x seguindo uma normal com média μ1, variância sigma 2, 1, tá? E y, uma normal também com outra média e outra variância, ó. Sigma 2, 2, tá? Então você tem, ó, as duas têm a mesma distribuição, só muda os parâmetros. Então, uma é média μ1, variância sigma 1 ao quadrado. A outra é média μ2, né? Variância sigma 2 ao quadrado. Aí vamos definir uma variável z como sendo aí a soma, tá? Então, colocar assim, ó, defina a variável z como sendo a soma de duas normais, ó. Z igual a x mais y. Então, a pergunta é, né? Se a gente somar duas normais que são independentes, qual vai ser a distribuição resultante, tá? Quem vai ser essa z? Ó, então, vamos fazer assim. Primeiro, lá da distribuição normal, ó, vamos colocar assim, ó, a função geradora de momentos, ó. Vamos supor, da normal, média mi, variância sigma 2, né? O caso geral, a gente tinha visto que, ó, vamos supor, a gente tinha lá um m de t, né? Eu não vou nem colocar o x aqui, tá? Porque, só para não confundir com esse x ali de cima, tá bom? Isso aqui era o que? Era e elevado a mi t, né? Ó, isso aqui era e elevado a mi t mais, ó, sigma 2 t2 sobre 2, não foi? Ó, a variância, né, multiplica t2 sobre 2, a média multiplica o t, tá?
Essa é a função geradora da normal, parâmetro mi, média na mi, variância sigma 2. Está lá. Agora vamos lá. Ó. As duas são independentes, né? Então, quem vai ser essa z? Ó, se a gente pegar aqui a z, ó, pelo resultado anterior, a gente não precisa fazer de novo, né? A gente vai repetir a demonstração aqui da mesma forma. O que a gente tem? Ó, o mzt, como as duas são independentes, né? O x e o y, pelo teorema 3, vamos colocar assim, ó, pelo teorema 3, ó, pelo teorema 3, o que a gente vai ter? Ó? Por hipótese, x e y são independentes, né? Então, a gente vai ter o quê? Ó? O mzt vai ser quem? Vai ser o mxt vezes o myt, não é? Ó, o produto, né, das duas funções geradoras. Porque, ó, como o x e o y são distribuições aqui normais, né? A gente tem já a função geradora delas, concorda? Então, elas já são conhecidas, tá? Então, a gente vai substituir aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, o mzt vai ser igual função geradora de x no ponto t, ó. X no ponto t, e elevado à média dele vezes t, né? Mais a variância dele, t2 sobre 2. Ó, o x é média mi1, variância sigma 1 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? E elevado a mi1 vezes t, mais sigma 1 ao quadrado, t2 sobre 2, ó, vezes a função geradora da outra. Ó. Função geradora da outra, do y, né? Só mudou os parâmetros. Ó. Então, é e elevado a mi2t mais sigma 2, né? Ao quadrado, t2 sobre 2, tá? Tá certo? Ó. Essa é a FGM, né? Função geradora, ó, da x, que é normal com média mi1, variância sigma 1 ao quadrado, né? E essa aqui é a função geradora de quem? Da variável y, tá? Normal, média mi2, variância sigma 2 ao quadrado, tá? Ó, vamos fazer aqui um ajuste, né? Só um rearranjo disso aqui. Conserva a base, somos expoentes. Então, ó, o mzt vai ser, ó, e, ó, tem o t aqui, né? Vai ficar o quê? Mi1 mais mi2, que multiplica o t. Ó, mais, tem t2 ao quadrado aqui, não tem? Vai ficar o quê? Ó, sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado, t2 sobre 2. Olha que legal. Essa daqui é a cara da função geradora de momentos da variável z, que é a soma de duas normais, concorda? Mas pensa aqui comigo, ó. Essa cara aqui, ó, não é exatamente igual a essa, ó. Ó, e elevado a alguma coisa que multiplica t, mais alguma coisa, outra coisa que multiplica t2 sobre 2, ó. Alguma coisa que multiplica t, outra coisa que multiplica t2 sobre 2. Isso aqui, ó, é a mesma cara da função geradora de momentos da normal, não é? Só que agora os parâmetros, quais são, né? A gente tem, ó, a média, tá aqui, ó, quem multiplica o t. Ó, a média. E aqui, ó, quem multiplica o t quadrado sobre 2? A variância. Então, pelo teorema 2, né? Lembra? Se as duas funções, né, têm a mesma distribuição, a mesma função geradora de momentos, automaticamente elas têm a mesma distribuição. Fantástico, hein? Então, ó, pelo teorema 2, então, essa variável z segue uma distribuição normal, tá? Porque ela tem a mesma cara, né? Então, tem as mesmas FGMs. Com quais parâmetros? Quem que é a média? Ó? A média é a soma das médias. E a variância é a soma das variâncias. Mas lembra, ó, é isso aqui porque as duas são independentes, né? Então, ó, soma de normais vai ser uma normal também.
cujos parâmetros vão ser a soma dos parâmetros, né, respectivos. Tá aqui, ó, a soma das médias e aqui a soma das variâncias, ó. Tá? Ó, no caso, né, de ser independente. Essa é a distribuição dessa variável z. Tudo bem, então? Tranquilo? Tá? Aí vale, né, para Poisson, né, são independentes. Aí só muda a distribuição, tá? Mas é muito parecido aí esse tipo de análise. Tudo bem? Bom, pessoal, então, queria mostrar era justamente isso, essas propriedades aí adicionais, tá? Em relação às funções, né? Funções geradoras de momentos. Então, a gente vê, ó, que ela nos traz aí um ganho bem interessante, tá? Então, dá para identificar, né, distribuições de probabilidade, se a gente tiver a função geradora de momentos, né, conhecida, tá? Então, às vezes, assim, você pode pegar uma tabela, em livros mesmo aí tem, normalmente nos apêndices aí você tem lá a tabela das funções geradoras de momentos, tá? Aí faz a conta da função geradora de momentos da nova variável e vê se ela se adequa, né? Se ela se encaixa a alguma função geradora conhecida, tá? E se tiver essa propriedade ainda de ser independente, aí a gente viu que facilita muito aí, né? Então dá para trabalhar. Essa aqui é a chamada propriedade reprodutiva, ó. Quando a gente tem isso aqui, ó, essa MZ, né? Então você consegue reproduzir a função geradora de momentos dessa nova variável a partir do produtório das funções geradoras de momentos individuais, tá? Então tem um ganho aí bem interessante e ajuda bastante aí para efeito de conta. Além daquela parte inicial, né, das propriedades de achar os momentos mesmo, né? A esperança de x, esperança de x quadrado, tá? Porque, por exemplo, em análise de dados, tem uma técnica, né, para estimar parâmetros, que é justamente pelo método dos momentos, tá? Método dos momentos. Então, assim, isso aí ajuda bastante aí na hora de fazer a determinação desses momentos. Lembrando, o nosso curso de probabilidade, né, ele é a base aí, né, de tudo aí da parte de análise quantitativa, né, de dados. Não esqueça, né? Apertar botão aí no computador, né? Qualquer um aperta, mas a gente tem que saber o que está por trás e entender. Porque depois, vida real, né? Quando o bicho pega, né? Você faz uma análise lá, os resultados não fazem sentido algum, por exemplo, porque o computador solta, né? Você joga lá qualquer número, bota para rodar, ele sai um resultado, né? Só que às vezes não tem sentido, né? Não tem sentido econômico, não tem sentido prático aquele valor resultante. Então, será que estava certo, né? A fundamentação que foi usada? Será que a gente não está omitindo aí alguma informação relevante? A gente não está passando por cima de algum pressuposto básico do modelo, né? Então é importante a gente ter isso aí bem em mente para, de fato, né, saber fazer uma boa análise de dados, né? Ter a fundamentação aí bem feita. Tudo bem? Porque o software depois, né, dá uma fuçada aí, você consegue ir fazendo uma boa, tá? Bom, então, esse vídeo aqui era basicamente isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Muito obrigado aí, até a próxima.